Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula passada eu deixei uns exercícios para vocês fazerem referente à aula, né, que eu expliquei. E aí hoje eu não vou deixar mais assim ficar amontoando os exercícios, então nós já vamos corrigir esses exercícios e aí a gente vai continuar a matéria teórica, certo? Bom, então, os exercícios da aula do dia 24, né, de abril, eram o seguinte: o primeiro exercício, então, aqui, ó. Descreva as características morfológicas de cada célula na granulocitopoese em ordem de produção e maturação, tá? Então, eu pedi para vocês irem descrevendo conforme a produção e maturação, então em ordem, tá? E era a ordem que já estava no próprio slide que eu tinha passado para vocês. Então vamos lá. Primeiro aí era o mieloblasto, né? Então o mieloblasto era a nossa primeira célula. E aí citoplasma basófilo, né? Então era para descrever como que essa célula aqui vai se apresentar. Então ele vai ter o citoplasma basófilo, vai ter escassas granulações azurófilas, né, que são azuis. O núcleo vai possuir nucléolos, que são aquelas marcações dentro do núcleo, certo? E vai ter a cromatina frouxa, que eu falei que é como se fosse mais clarinho, né, mais delicada essa cromatina aí. Então, ela vai ser mais clarinha, vai ter um tom um pouco mais rosado, certo? Então, o mieloblasto é a nossa célula mais jovem, certo? Depois dela, nós temos o promielócito. Promielócito, como que é a carinha dele? Então, vai ter o citoplasma ainda basófilo, né? Então, ainda azul, com muitas granulações azurófilas. Então, aqui já começa a ter mais granulações, certo? Azuis. E esses nucléolos aqui vai ser existentes, tá? Mas pouco evidentes. Então, normalmente a gente vai ver um nucléolo só marcado, tá? Não vai ser tão bem marcadinho igual no mieloblasto, mas ele também vai ter, certo? Deixa eu subir aqui. Aí nós temos o mielócito, né? Então, depois do promielócito, mielócito. Como que é a característica do mielócito? Ele vai ter o citoplasma, né? Que ele vai perder a basofilia, então ele começa a ficar um citoplasma um pouco mais rosado, certo? Então, ele perde essa basofilia e vai aparecer aí as granulações específicas dos neutrófilos. Ou neutrófilo, ou eosinófilo, ou basófilo, tá? Então, nessa hora aqui que a gente começa a ter certeza de que célula que ele vai se tornar, tá? Em relação às granulações existentes dentro dessa célula. O núcleo, tá? É arredondado, então ele vai ser um pouco mais arredondado. Vai ter a cromatina um pouco mais condensada, tá? Então, vai ser um pouco mais escurecida essa cromatina dele. Vai parecer que é um pouco mais grosseira, tá? Um pouco mais grosseira essa cromatina. E os nucléolos aí já não são mais visualizados, tá? Não possui mais nucléolo dentro do mielócito. Beleza, depois do mielócito nós temos o metamielócito. Como que é o metamielócito? Bom, ele é incapaz de se dividir por mitose, tá? Então, a partir daqui, ele já não mais se divide, tá? Então, daqui para baixo, ele só vai ter essa maturação mesmo, tá? Ele vai fazer essa maturação no processo até ficar a célula madura. Então, como que é ele? O citoplasma é acidófilo, tá? Então, ele começa a se tornar um pouco mais ácido e vai ter as granulações específicas de cada célula, tá? Então, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, que são as células com granulações, tá? Então, vai ter aí a granulação específica de cada célula. O núcleo é um pouco mais oval, né? Ou reniforme, lembra que é a forma de rim, tá? Parecendo um feijão. E ele vai ter também um aspecto maciço e uniforme, tá? Então, a cromatina dele também já vai estar mais condensada, certo? E o aspecto dele aí, então, vai ser bem uniforme, com granulações, ok? Depois do metamielócito, aí ele vai fazer a maturação e se tornar um bastonete. Como que é esse bastonete?
Bom, essa célula aqui, o citoplasma é idêntico ao do metamelócito, tá? Então, o citoplasma vai ser praticamente igual, tá? Do metamelócito, com as granulações específicas de cada célula, ok? O núcleo vai sofrer um afilamento central e manter a forma de um bastão. Lembra que no slide estava até em forminha de C, né? Então, vai ter aquela forminha de bastão, ok? Não vai ter estrangulamento em nenhuma parte do núcleo, tá? Vai ser retinho. Então, é como se fosse aí o formato de um dedo, tá? Ele pode aparecer em C, pode aparecer num S, pode aparecer dobrado, tá? Mas se ele não tiver esse afilamento, ele é o bastonete. E depois do bastonete, aí ele parte a ser a célula madura, né? Segmentado, eosinófilo ou basófilo. Então, como que é o núcleo dessas células aqui? O núcleo vai se dividir em lobos interligados por filamentos com a cromatina bem condensada, né? Lembra que os lobos vão ser interligados por o filamento de cromatina vai ser bem fininho, né? Parece só um risquinho assim, interligando um lobo ao outro, tá? A granulação do citoplasma, como que ela vai ser? Bom, ela é fina e rosinha no neutrófilo, tá? Neutrófilo segmentado. Vai ser grosseira e alaranjada ou pink no eosinófilo, tá? E vai ser escura e densa no basófilo. Então, aí se vocês olharam a aula certinho, vocês vão lembrar dos desenhinhos, né? Ou foto de cada um dessas células aqui, né? De cada uma dessas células, certo? Então, aqui está respondida a primeira questão, tá? Característica morfológica de cada célula em ordem de produção e maturação. Mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete e a célula madura, tá? Segmentado, eosinófilo ou basófilo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida até aqui, né? E agora nós vamos para a questão número 2. 2. Quais são os órgãos primários e secundários produtores dos linfócitos, né? E quais os tipos que cada um produz, né? Então, quais são os órgãos primários e secundários? Bom, os primários, né, vai ser o timo e a medula óssea, ok? E o que cada um produz? Então, vamos lá. O timo vai produzir os linfócitos do tipo T, né? Lembra T de timo, sem estímulo. Então, não precisa de estímulo, não precisa que o organismo entre em contato com algum micro-organismo para que essas células T sejam produzidas, tá? Elas vão ser produzidas de qualquer maneira. A medula óssea vai produzir os linfócitos do tipo B e também sem estímulo, tá? Então, nesses órgãos primários aqui, a gente não precisa ter estímulo algum para que essas células aqui sejam produzidas, tá? Nós vamos produzir, seja que entramos em contato com algum vírus ou bactéria ou não, tá? O indivíduo saudável também vai ter essas células aqui sendo produzidas. Então, a gente não precisa ter um estímulo do organismo para que essas células sejam produzidas. Primários, timo e medula. Agora, os secundários. Quais são os secundários? Bom, secundários vão ser os linfonodos, tá? O baço e os tecidos tonsilares. Lembra que eu falei? Que são as tonsilas que a gente fala, né? Que são as amígdalas da orofaringe, tá? E alguns outros, mas os principais são esses aqui. O que eles vão produzir? Então, eles produzem uma mistura de linfócitos do tipo T e B, tá? Nos órgãos primários, cada local vai produzir um tipo específico. O timo, os linfócitos do tipo T, a medula óssea do tipo B, tá? Os linfócitos do tipo B. Nos órgãos secundários, esses órgãos aqui, né, linfonodos, baço e tecidos tonsilares, vão produzir os dois, tá? Tanto os linfócitos do tipo T como do B. Porém, aqui, nós somos dependentes de estímulo. Então, esses lugares aqui só vão produzir esses linfócitos do tipo T e B se nós entrarmos em contato com algum micro-organismo, tá? Seja ele
um vírus, uma bactéria ou algum outro, uma outra substância, né, que o organismo não dê como identificado. Então, se é algo estranho ao organismo, ele não sabe o que é, ele começa a fazer a produção dessas células, tá? Para poder fazer a nossa defesa, certo? Então, questão 2, respondida. Órgãos primários e secundários e o que cada um vai produzir, né? Quais os tipos de linfócitos que cada um aí vai produzir. E a última questão, quais os tipos de linfócitos T e B, né? Então, dentre os T e os B, né, os linfócitos tipo T e B, nós temos os tipos de linfócitos, né? Então, espero que vocês tenham assistido às aulas, né, que eu pedi para vocês, que lá estava bem explicadinho, né, sobre esses linfócitos aqui. Então, os linfócitos T, quais são os tipos? Então, ó, nós temos as células T citotóxicas, né, as células T auxiliadoras, que são chamadas de CD4, nós temos as células T supressoras, que chamamos de CD8, tá? E também a natural killer, né, que são chamadas de NK, tá? Essa daqui elas entram mais em ação quando tem enxerto, quando o organismo não identifica aí algum órgão transplantado, tá? E são elas que acabam fazendo a morte do tecido, tá? Então, por isso que elas não são tão citadas, tá? No vídeo explica mais as outras, mas também existe essas aqui chamadas de natural killer, ok? E nos tipos do linfócito B, nós temos as células de memória, né, que são aquelas células que vão ficar com a memória já pronta, caso aquele mesmo micro-organismo venha a atacar, né, que daí ela já vai fazer a identificação muito mais rápido. E os nossos plasmócitos, que são as células que vão produzir os anticorpos, né? Então, se essa identificar rapidinho e os plasmócitos já produzirem os anticorpos, nós temos uma resposta imunológica bem rápida, tá? Por isso que essas células são tão importantes ao nosso organismo, certo? Bom, então, o questionário, né, está respondido e está corrigido, certo? Agora, nós vamos para a outra aula teórica, que nós paramos aqui. Nós paramos aqui, e em relação a esse desenho aqui, eu falei para vocês que eram para vocês assistirem, né, aqueles vídeos, repito, que lá vai estar bem explicadinho os tipos de linfócitos, para vocês ficarem sem dúvida alguma, tá? Que são esses tipos aqui de linfócitos, né, os linfócitos T e os linfócitos B, lá tá bem explicadinho. E ele também faz uns desenhinhos lá, tá? É um outro professor, mas é um vídeo que eu achei bem legal, bem explicadinho, e eu acabei passando para vocês não ficarem com dúvidas, certo? Bom, e agora nós começamos a falar sobre as funções mais comuns, né, das células sanguíneas. Então, como as células sanguíneas nós já vimos, né, que são as 5 principais, são segmentados, os eosinófilos, os basófilos, os monócitos e os linfócitos, tá? Então, nós vamos falar agora um a um, quais as funções de cada um, né? Então, nós vimos as características, como eles são produzidos, tal, quais as características morfológicas deles, né, de cada um, a quantidade que tem que ter no organismo, em número, e agora nós vamos para as funções mais comuns deles, né? Então, cada célula aí vai ter uma função principal a ser seguida, tá? Então, eles vão fazer essas funções aí para que nosso sistema imunológico tenha essa defesa bem forte que a gente tem, ok? Então, nós vamos começar aqui pelos neutrófilos segmentados, tá? Então, neutrófilos segmentados. Os neutrófilos são produzidos na medula óssea, né, como nós já falamos, ok? Então, na medula óssea que são produzidos essas células, assim como os demais granulócitos, tá? Então, todos os granulócitos aí vão ser produzidos na nossa medula óssea. A vida média na medula óssea, né, no sangue periférico
E nos tecidos, ela é curta, tá? Então, a vida do neutrófilo segmentado, ela é curta. Em determinadas circunstâncias, pode durar apenas algumas horas, tá? Então, é uma das células, assim, que duram menos, tá? Podem durar só algumas horas no nosso organismo. Quando esses neutrófilos maduros, tá? Maduros, assim, ó, em lobos bonitinho, tá? São lançados na circulação, uma parcela vai se situar junto ao endotélio vascular e se move livremente entre o sangue e os tecidos no organismo, chamado de diapedese, tá? Então, assim, nós temos os nossos capilares, as nossas veias, né? Onde vão ficar passando dentro, né, com o sangue, junto com as hemácias, as plaquetas, tudo, essas células, tá? Então, vão ficar ali caminhando, certo? Mas algumas, além de ficar caminhando, outras vão ficar junto ao endotélio, tá? Que é junto da parede do vaso. Lembra que eu falei? Então, nós temos a luz do vaso e eles vão ficar onde? Aqui dentro, tá? Na bordinha desse vaso. Muitos vão caminhar, tá? Por esse vaso e outros vão ficar aqui na parede do vaso, tá? Vão caminhar mais junto a esse endotélio aqui, ó, mais na parede desse vaso, tá? E o que eles conseguem fazer? Eles conseguem se mover de dentro desse capilar, por exemplo, para fora desse capilar, tá? Então, ele pode conseguir ir para os tecidos desse organismo. Esse modo dele caminhar, tá? De dentro do capilar para fora desse capilar ou de veia é chamado de diapedese, tá? Então, nós vamos ver agora como que ele acontece aí. Então, só para vocês entenderem, ó. Então, o segmentado tá lá dentro da luz, né, do vaso, certo? E aí nós vamos ter o quê? A marginação. Então, ele começa a ir mais para a parede desse endotélio. Então, aqui nós temos uma camada de célula que seria dessa veia, desse capilar, tá? Para vocês entenderem. Então, eles vão para a marginação, ok? Quando eles já estão aqui, o que eles começam a fazer? Eles vão rolando, como se fosse uma bola no chão mesmo que você empurra, tá? Então, acontece o rolamento dessa célula. Então, a célula começa a rolar por essa camada de célula, tá? Aí acontece o quê? A pavimentação. Então, ele tem um achatamento, tá? Parece que ele vai realmente se achatar totalmente a essa camada de célula aqui. Então, ele vai ficando mais fininho, tá? Aí, nós temos a transmigração. Ó, vejam que ele consegue passar por uma célula e outra, tá? Não é que ele fura a célula, ele passa por uma célula e a outra. Ele consegue se espremer e passa por esta célula, tá? Por estas células. E aí, nós temos a migração, que ele tá livre. Saiu de dentro da veia, do capilar, e foi para um tecido que ele estava sendo necessitado, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Fora desse vaso, nós tivemos um estímulo, tá? Seja por, sei lá, um vírus ou uma bactéria, seja o que for. Mas nós tivemos um estímulo. E esse estímulo é que vai provocar essa ativação do endotélio e a célula que tiver dentro do vaso vai entender que ela precisa vir para fora, tá? Então, ele vai fazer isso, ó. Vai ter a marginação, o rolamento, a pavimentação, a transmigração e a migração para os tecidos, tá? Então, esse estímulo vai ativar o endotélio para que ele consiga passar depois aqui por entre as células e vai ativar os leucócitos, para os leucócitos virem até a área que foi atingida, certo? Aí, nós temos outro desenho para vocês entenderem. Então, com este estímulo que nós temos então a ativação do endotélio, certo? Que nós vimos agora no desenho anterior. Essa ativação do endotélio vai causar uma vasodilatação, tá? Que é o quê? É o aumento do calibre da veia, do capilar, tá? Então, vamos supor
que o normal dela estivesse assim. Com a vasodilatação, ela sofre um aumento, tá? Dessa parede aqui, ó, dessa luz desse vaso, ok? Então, ela estava mais fina, que ela estava normal, e de repente ela aumenta esse calibre aqui da veia, tá? Do capilar da veia. Com essa vasodilatação, concordam que vai aumentar o fluxo do sangue, né? Porque, por exemplo, se aqui, essa grossura aqui, se é o normal, quando ela aumenta o calibre dessa veia, vai passar muito mais material sanguíneo aqui, tá? Então, a gente tem um aumento desse fluxo sanguíneo com a vasodilatação, tá? Depois da vasodilatação, o que que acontece? A gente tem o aumento da permeabilidade dos capilares, tá? Então, ele fica mais suscetível a ter essa permeabilidade, ele consegue extravasar aí alguma libertação. Então, ele liberta fluido e ele também vai deixar mais suscetível para que os leucócitos depois passem também, tá? Então, ele pode ser que você perca líquido, ok? Até para poder também depois voltar ao normal aqui. E deixar também mais aberta essas células aqui para poder fazer a passagem dos leucócitos, tá? Então, com o aumento da permeabilidade dos capilares, vai ter a libertação de alguns fluidos aí, tá? Aí nós temos a quimiotaxia, tá? Que é o quê? É esse caminho aí, né? Que os leucócitos vão percorrer, tá? Como ele consegue caminhar, vamos dizer assim, é chamado de quimiotaxia, tá? Então, com essa quimiotaxia, a gente tem a migração de leucócitos para a zona lesada. Então, por exemplo, se a lesão ocorreu num tecido, sei lá, porque você se cortou, tá? Então, o tecido vai dar aí alguns sinais e tudo isso aqui vai começar a acontecer para que os leucócitos consigam sair, tá? De dentro do vaso para fora, para ele ir nessa área que foi lesada, que a gente se machucou, por exemplo, tá? Daí, com tudo isso, nós temos o quê? A resposta sistêmica, tá? Com essa resposta sistêmica, nós vamos produzir, então, febre, né? E com a febre, proliferação de leucócitos. Então, nós vamos ter, se aqui nós tínhamos um número normal de leucócitos, quando nós temos essa resposta sistêmica, olha a quantidade de leucócito que a gente produz, tá? Porque se houve alguma entrada de micro-organismo e as células foram acionadas, se precisar de mais leucócito, pronto, já tem aqui dentro, tá? Se precisar, eles já saem para poder fazer a fagocitose, né? Ou o que precisar ali nessa zona lesada que aconteceu, ou machucou, ou furou, tá? Ou cortou, ou, sei lá, a pele já estava lesada, já estava furada e aí aconteceu a entrada de algum micro-organismo, por exemplo, tá? Então, tudo isso aqui vai acontecer para que os leucócitos consigam sair de dentro do capilar ou da veia para ir para o tecido, tá? Então, vamos entender também como que é feito essa função desse leucócito, né? Eu sei que vocês já viram em alguma parte, mas a gente vai repetir, tá? Então, nos tecidos aí. Então, nos tecidos, tá? Não dentro da veia que a gente tá falando, agora nos tecidos. Os neutrófilos vão exercer a sua função primária, né? De englobar e vai digerir micro-organismos invasores, tá? Então, vamos supor que lá, em todo essa cascata que a gente vê, né, é porque entrou algum micro-organismo invasor aí, tá? Seja uma bactéria, vamos falar que é uma bactéria aí. A gente foi invadido por bactérias, tá? Esse processo aqui dele englobar e digerir os micro-organismos invasores é chamado de fagocitose, né? Fagocitose porque são partículas sólidas, tá? Se for uma partícula líquida que ele precisa englobar, chama-se pinocitose, tá? Isso daqui vocês também já viram em aula, que isso aqui eu já falei. Então, como que ocorre, então, essa fagocitose, tá? Como que ele vai, então, englobar e vai digerir esse micro-organismo aqui que a gente falou que vai ser uma bactéria, essa partícula sólida, né?
Então, ele vai fazer assim, ele vai chegar perto desta bactéria, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai prolongar aqui, ó, o citoplasma, tá? Ao redor dessa bactéria. Então, ele vai fazer umas projeções aqui, ó, citoplasmáticas, tá? Até envolver essa bactéria por inteiro, tá? Ou qualquer outra partícula sólida, tá, gente? É que a gente tá dando como exemplo aqui como se isso fosse uma bactéria, tá? Esse prolongamento citoplasmático é chamado de pseudópode, tá? Que é chamado também pseudópode, são falsos pés, né? Então, ele vai fazer esse prolongamento e vai abraçar essa partícula aqui, ó, essa bactéria, tá? Quando ela já está englobada dentro do citoplasma dessa célula, esse espaço aqui é chamado de fagossomo, tá? Porque estamos falando sobre fagocitose. Então, nós temos um fagossomo, tá? Aí, a célula, ela vai produzir lisossomos, né? Lisossomos é para quê? Para digerir, né? Então, aqui nós já temos aqui, então, o processo de englobamento. Então, englobou a bactéria ou outra partícula sólida, englobou dentro do citoplasma e agora falta fazer a digestão desse micro-organismo, né? Quem que vai fazer isso? Os lisossomos, né? Então, esses lisossomos que contêm essas substâncias que vão fazer a digestão, vai se unir nesse fagossomo, se tornando aí um fagolisossomo, né? Quando essas enzimas já estiver aqui dentro, e aí sim vai ocorrer a digestão, tá? Então, esses lisossomos é que vão fazer a digestão do material que tá no fagossomo. Mas quando o lisossomo fica junto aqui do fagossomo, é chamado de fagolisossomo, ok? E aí vai ocorrer, então, essa digestão dessa partícula sólida aí que nós estamos falando, tá? Então, fagocitose é esse processo de englobamento e digestão, tá? Dessas partículas sólidas, certo? Beleza. Aí, agora falando sobre como que vai acontecer tudo isso aqui que eu expliquei, tá? Então, vamos lá. Durante o processo de inflamação, né, da inflamação, os neutrófilos são atraídos pelos produtos químicos dos invasores, tá? E emigram em grandes quantidades para a área afetada, tá? Então, como que isso vai acontecer? Eu não sei se dá para vocês enxergarem, eu vou tentar chegar mais pertinho aqui, para vocês conseguirem entender. Olha lá, o primeiro desenho aqui, então. Nós temos a nossa pele, né? E aí aqui, por exemplo, uma agulha feriu aqui, a gente se espetou, né? Nesse tecido aqui nós temos próximo capilares, veias, né? Então, nós temos aí um vaso sanguíneo, ok? Junto dessa agulha que a gente se furou, né? Na ponta dela ocorre a invasão de patógenos, tá? Bactérias aí que tava ou na agulha, ou na nossa pele mesmo, ou no ar, tá? E ela consegue aí entrar nesse furo que a agulha causou, né? Isso vai acontecer que vai formar sinais químicos, tá? Então, essas bactérias aqui vão produzir sinais químicos, tá? Então, ó, o tecido lesado vai liberar sinais químicos, tá? Como histamina, prostaglandina. Então, beleza, liberou os sinais. Então, é como se fosse um semáforo aqui. Falou, olha, tá tendo invasão, tá? Vai mostrar para as células que estão dentro do vaso que a gente precisa que células venham aqui ajudar na defesa, ok? Então, aí a gente parte pro desenho de baixo. Aí, né, a gente se furou e a agulha saiu, beleza. Então, fica aí o rasgo, né, que a agulha provocou. O que vai acontecer? Vai ter, então, a vasodilatação, certo? Vai ter, então, liberação de fluido, vai ter liberação das células, tá? Tendo aquela diapedese, que vai ter o rolamento, a imigração, tudo, e as células vão conseguir partir
sair. Então, de dentro do vaso vai conseguir sair para o tecido, tá? E essas células são chamadas de fagócitos, porque elas vão o quê? Fagocitar, que era o que eu acabei de explicar, certo? Fagócitos. Então, eles vão fagocitar essas bactérias que estão aqui. Então, ó, ocorre a vasodilatação, o aumento da permeabilidade do vaso e a diapedese. Então, a diapedese que é o caminho que as células vão percorrer da luz do vaso até esse tecido lesado, certo? E o último desenho aqui, né, que os fagócitos vão consumir, então, esses patógenos, né, esses micro-organismos, e os restos das células mortas. Então, ele vai fagocitar todos os micro-organismos que estão aqui, tá? E aí, o tecido vai se recuperar, então, ok? Então, aqui a gente já vai ver aí a diminuição desse ferimento, certo? Conforme vai passando os dias, conforme essas células vão aí fagocitando, né? Tirando essas bactérias, vão limpando o local, vamos dizer assim. Então, nós vamos conseguindo se recuperar, né? Então, o tecido se recupera, então, dessa lesão, certo? Beleza. E aí, o que acontece, né? Sempre forma lixo, né? O nosso organismo sempre faz uma função e aí acaba formando aí algum lixo, certo? Então, os neutrófilos são as primeiras células a alcançar os focos de infecção, tá? Seguidos pelos monócitos. Então, o segmentado, o neutrófilo segmentado, são as primeiras células a chegar no local onde a gente se feriu, tá? Depois vem os monócitos, mas eles são os primeiros a chegar. Os neutrófilos destruídos, né, durante a batalha, porque é uma batalha realmente, né, eles estão ali lutando, estão fagocitando, né, e aí vai ter essa batalha aí do nosso organismo. Então, alguns vão ser destruídos também, né, e aí, o que acontece? Vai restar, então, alguns tecidos, tá? Tecido o quê? Tecido morto. Tá? Então, os neutrófilos destruídos durante essa batalha contra esses invasores, que são as bactérias no caso, e o restante desses invasores também, vai ser fagocitada pelos macrófagos também, tá? Dos tecidos. Isso vai gerar o quê? Células, né, que vão acabar morrendo, tá? Então, células mortas, o resto ali do tecido, tá? O que vai ter como resultado, então, dessas células mortas, ó? O resultado de tudo isso é o nosso chamado pus, né? Que a gente vê aqui nessa foto. Então, a célula vai lá, né? Vou voltar aqui até. Então, as nossas células vão sair da luz do vaso, vão passar para o tecido, vai ocorrer aqui uma batalha, né? Ela vai fagocitar o máximo que tiver de micro-organismo. Junto delas também vão vir os monócitos, vão fagocitar também, tá? Algumas células vão morrer, os monócitos também fagocitam, tá? Essas células mortas também. Disso tudo acaba gerando essas células mortas, tá? Que é chamado de pus. Por isso que o pus é branquinho, tá? Por quê? Porque é restos de células brancas, tá? Que são os leucócitos, ok? Então, o resultado dessa invasão toda, né? Depois dessa infecção que nós tivemos, que é a entrada de bactéria, a batalha toda, nós temos aí sempre um lixo formado, né? Se você não furar nada disso daqui, né? Por exemplo, aqui vazou o pus, mas se não houver extravasamento, o próprio organismo também tende a fazer a limpeza, tá? Com fagocitose também, então vai absorver todo esse material aqui, tá? E aí, vida que segue, tá? E aí, o tecido se regenera, fecha o buraco ali da lesão e acabou. Beleza? E, por último aqui, por último deles, os neutrófilos, então, atuam na defesa do organismo, né? Contra o quê? Processos infecciosos, né? Através de algumas propriedades que lhes são próprios, como motilidade,
quimiotaxia, fagocitose, ação bactericida e digestão da bactéria, tá? Tudo isso aqui que é propriedade própria do segmentado, né? Vai ocorrer através de enzimas presentes nas granulações, como fosfatase alcalina e a peroxidase, tá? Só para terminar a frase aqui, porque ficou cortada, né? Então, essa ação bactericida e ação digestiva da bactéria, essa digestão é através de enzimas presentes nas granulações, tá? Então, as granulações do segmentado, tá? Essas granulações vão ter essas enzimas, ok? Que vai digerir também, tá? Essa bactéria, ok? Que ajudam, né? Fora os lisossomos, vai ter essas enzimas que vão ajudar aí. Beleza, mas o que é então motilidade, o que é quimiotaxia, né? E a fagocitose? Numa linguagem simples, então, de tudo isso que a gente estudou até agora, né? Então, nós temos a motilidade, que é a capacidade do leucócito, né? Do segmentado, de se esticar, tá? E conseguir andar. Então, ele vai se esticando e ele consegue alcançar um ponto ali na frente desse esticamento que ele faz, tá? A quimiotaxia é a capacidade dele de se locomover de um local para outro, tá? Então, ele não consegue sair da luz do vaso, né, de dentro do vaso, para um tecido que está sendo lesado? Pois bem, esse andar locomoção dele, é chamado de quimiotaxia, tá? E a fagocitose também, que nós temos a capacidade dele de comer, tá? Vejam que está entre aspas, tá? Que a gente não pode falar que a célula come, mas é como se fosse um comer dela, tá? Porque ela tá o quê? Digerindo um material ali, tá? Então, a gente fala grosseiramente que é a capacidade dela de comer alguma coisa, tá? Porque ela vai fazer a digestão, ela vai fazer englobamento e vai fazer a digestão daquele material. Certo? Então, a parte do segmentado é isso, tá? Eu vou passar bastante exercício para vocês fazerem, para poder complementar toda essa parte aqui, tá? Para vocês verem passo a passo aí, toda essa função do segmentado, tá? Então, eu vou deixar focado mais nessa parte do segmentado, para vocês entenderem, e vou passar um questionário para vocês responderem também, tá? Próxima aula eu já corrijo esse questionário também e a gente vê a função das outras células. Beleza, gente? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau!